Sistema urinário. Os seres humanos precisam de vitaminas, minerais e outros nutrientes que se encontram em alimentos e bebidas para viver. Conforme o organismo aproveita esses nutrientes, ele cria substâncias que não são necessárias. Para permanecer saudável, o corpo precisa eliminar essas substâncias que não são necessárias. O sistema urinário produz resíduo líquido, ou seja, urina, nos rins, e a bexiga armazena essa urina até que ela seja eliminada do corpo por um canal denominado uretra. A função primordial do sistema urinário é a excreção de compostos tóxicos para o nosso organismo. Compostos nitrogenados. O sistema urinário é o principal responsável pela eliminação dos compostos nitrogenados, ou seja, que contêm nitrogênio. A principal substância nitrogenada eliminada é a ureia, gerada como produto do metabolismo de especialmente aminoácidos. Como acontece com outras partes do corpo, o sistema urinário pode sofrer infecções, o que prejudica a urinação, causando dor. Muitas doenças podem prejudicar o funcionamento dos rins. Alguns exemplos de doenças relacionadas ao sistema urinário é a infecção urinária, insuficiência renal, doença renal crônica, cálculos renais, incontinência urinária e o câncer. Estrutura do sistema urinário. Nosso sistema urinário é composto por 2 rins, 2 ureteres, bexiga e uretra. Rins. As funções dos rins são diversas, entre elas filtrar nosso sangue, fazer a homeostase, que é o equilíbrio do meio interno, regulação da pressão arterial e é responsável também por eliminar os elementos que não são mais utilizados, entre várias outras funções. Estes órgãos são abastecidos pela artéria renal e o sangue é recolhido pela veia renal, recebendo em média cerca de 1,2 litros de sangue por minuto. Sendo assim, os rins se organizam em córtex renal, pelvis renal e medula renal. Néfron. Na medula renal encontraremos o néfron, e ele é constituído por 2 componentes, o corpúsculo renal e o longo túbulo renal. As 2 porções da alça de Henle, que são retilinas, encontram-se na zona medular do rim. Já os corpúsculos renais e os túbulos de trajeto tortuoso se encontram no córtex. Cada rim possui aproximadamente 1 milhão de néfrons, e todos os componentes do néfron contribuem para a produção de urina, que por fim é eliminada pelo duto condutor. Depois do duto, a urina é direcionada para a uretra e depois para a bexiga. O objetivo da bexiga é armazenar a urina até ser transferido para a uretra e finalmente descartado do corpo. Os rins funcionam para o controle hídrico do organismo, pois, por exemplo, quando estamos superidratados, ele aumenta a eliminação de água pela urina. Já quando estamos desidratados, ele irá reter essa eliminação de água, excretando assim a urina concentrada em solutos. Para que isso aconteça, é necessário que alguns hormônios atuem no nosso corpo. O primeiro é o hormônio antidiurético, o ADH, e também conhecido como vasopressina. Esse hormônio é produzido pelo hipotálamo e armazenado na hipófise na parte posterior. Quando esse hormônio é lançado na corrente sanguínea, ele irá agir diretamente no túbulo contorcido distal e no ducto coletor nos néfrons, fazendo com que as células aumentem sua permeabilidade em relação à água. Já o hormônio aldosterona é produzido pelas glândulas suprarrenais. Esse hormônio está diretamente envolvido com o controle de sais dentro do nosso corpo, principalmente do sódio e do potássio. A aldosterona possui uma ação importante quando a pressão do nosso corpo está baixa. O que acontece é que quando a pressão abaixa, a primeira coisa que o rim irá produzir é a renina. Esse hormônio renina irá atuar diretamente com a proteína chamada angiostensinogênio, que é produzida pelo fígado. Quando esse hormônio renina age juntamente com a proteína angiostensinogênio, ela irá produzir o hormônio chamado angiostensina, e é esse hormônio que irá estimular a produção de aldosterona pelas glândulas suprarrenais, ocasionando assim uma maior absorção de sódio e de potássio, fazendo com que a pressão do nosso organismo aumente. Por último, temos também o hormônio peptídeo natriurético atrial, o PNA, que é produzido no coração e está envolvido no processo de redução da nossa pressão sanguínea, ou seja, irá atuar diretamente na inibição da produção de aldosterona, provocando assim a diminuição da pressão sanguínea.